Fala pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como uma casa é construída aqui na Austrália. Eu vou mostrar para vocês todos os estágios, desde a parte da fundação até a gente chegar na casa praticamente aqui pronta para ser entregue para o cliente final. O meu nome é Daniel, eu trabalho como orçamentista numa construtora residencial aqui em Brisbane, no estado de Queensland, na Austrália. E hoje eu vou mostrar para vocês as principais diferenças entre uma construção lá no Brasil e aqui na Austrália. Vem comigo! Vamos começar agora pela slab, que seria aqui, a tradução literal seria laje, né? Mas nesse caso aqui a gente pode traduzir talvez como um radier, como se fosse uma fundação rasa. Então, como que funciona? Normalmente, assim, eu diria 80% das casas o pessoal utiliza esses waffle pods, que são como se fossem placas de isopores para você fazer o preenchimento dessa laje. E aí aqui você tem todas as formas laterais, obviamente toda a parte de aço entre esses pods e a malha de ferro que vai aqui por cima e os espaçadores para não ficar apoiado diretamente nessas placas de isopores. Se você parar para pensar, é basicamente o mesmo princípio que a gente tem nas lajes que a gente faz no Brasil. Normalmente a gente tem aquelas vigotas e aí a gente tem as placas de isopor ou as lajotas cerâmicas. Mas para que a gente tem isso? É basicamente para ter menos consumo de concreto. Então, apesar da laje ainda ter a resistência necessária para ter toda a segurança estrutural, você acaba utilizando menos concreto por conta dos usos desses isopores aqui, que o pessoal chama de waffle pods. Como que funciona da parte de encanamento, né? Por baixo aqui dessa laje. Então, antes do concreteiro entrar aqui e fazer toda a parte de formas, armação e a colocação desses pods, primeiro aqui vai entrar os encanadores, que vão fazer toda a parte de esgoto e água da chuva dessas casas. E vai fazer toda a parte de escavação com a máquina, que não vai ter gente fazendo isso na mão por aqui. É, Aí só tem um detalhe, vou explicar um pouco mais para frente a proteção que eles têm aqui contra os cupins, já que são casas de madeiras. E parte disso também se reflete aqui na laje, porque ao redor dessas tubulações tem uma proteção aqui, que é para evitar tanto a retração do concreto, para não danificar esses tubos, e também a proteção contra os cupins, para evitar que os cupins entram por debaixo da laje e acabem atacando toda a estrutura de madeira dessa casa. Então, obviamente que os concreteiros vão seguir o projeto e o projeto ele vai especificar onde que eles devem começar com o layout, né, com a disposição desses pods aqui, desses isopores que eu comentei com vocês. Alguns lugares eles não conseguem usar esse isopor inteiro, então obviamente eles precisam cortar. E também o projeto pode especificar alguns pontos que a carga é maior. Então, se você reparar ali no fundo, por exemplo, você tem todos esses cortes no isopor, porque ali basicamente o projeto indica para ter como se fosse uma viga, uma coisa um pouco mais reforçada de concreto e aço. E nessa região aqui que dá para notar que está um pouco mais baixa, que você tem um pouco mais de aço, vai ser uma região aqui provavelmente com uma área externa. Então vai ter um rebaixo ali na laje, então ao invés de você manter a mesma altura aqui desses isopores, você deixa um pouquinho menor, já que vai ter uma diferença na altura do concreto. Bom, pessoal, essa obra aqui não é uma obra nossa, mas eu dei uma olhada aqui no vizinho, acho que é legal mostrar para vocês. Então lá eu mostrei para vocês a preparação, vou mostrar agora uma laje já pronta aqui para vocês. Laje não, né? Uma fundação. Então aqui, basicamente, tem o que o pessoal chama de rebate, né? Que é como se fosse esse degrauzinho, por quê? Aqui é onde vai ser instalado os blocos, que é para fazer toda a vedação da casa. Ou seja, o bloco ele não fica em cima da laje principal. O que vai ficar aqui em cima vai ser o frame, ou seja, a estrutura de madeira dessa casa. E aí o fechamento com os blocos ele vai ficar aqui nessa parte externa. E como eu comentei com vocês, essa é a parte externa aqui que eu mencionei, que vai ter um rebaixo no concreto. Então ele é uma área um pouco mais baixa. Esse é o motivo da altura ali daqueles isopores serem um pouco menores. Sendo sincero, essa fundação aqui não parece que foi muito bem acabada, não é uma obra nossa, como eu disse, mas só mostrando como exemplo para vocês, aqui a gente consegue perceber também essa região, que provavelmente deve ser uma lavanderia, então eu acho que eles vão impermeabilizar, e aí provavelmente também fizeram
rebaixos aqui na laje. Eu sei que ainda existem algumas construtoras que preferem fazer como se fossem as vigas baldrames, que é o que a gente costuma fazer no Brasil, que é fazer toda a escavação das valas onde vai ficar ali apoiado as paredes, né? Mas nesse caso aqui, para eles fazem mais sentido você deixar todo o terreno no mesmo nível e aí você começa toda a fundação a partir desse solo, ao invés de você ficar escavando dezenas de valas, que com certeza vai levar um certo tempo. É lógico que tem toda a questão cultural na construção, mas aqui o que eu acredito que eles acreditam que sejam mais rápido do que você ficar escavando essas vigas baldrames. O que é legal a gente pensar? Que, assim como no Brasil, o ideal é que a gente sempre faça uma análise do solo antes da gente iniciar essa obra. Nesse caso aqui foi feito, eu não sei qual que é o resultado dessa obra, porque é de uma obra aqui vizinha, mas aí o solo aqui pode ser classificado em alguns níveis. E dependendo desse nível, o projetista ele vai adotar uma altura aí dessa laje, que pode ser entre 30 centímetros até 45 centímetros. Normalmente, a laje mais típica, que é a laje padrão, ela tem essa altura desses isopores com 30 centímetros e aí mais um cobrimento em torno de 8 a 10 centímetros. Ou seja, seria aí uma fundação radier na faixa dos 40 centímetros de altura. Bom, pessoal, a gente já terminou a nossa fundação, agora a gente vai para a parte que eu tenho certeza que vocês estão ansiosos para ver, que é a parte do frame, né? Que é a parte da estrutura da casa, que é tudo de madeira. Vem ver comigo. Então, no geral, todas essas paredes aqui, elas já são pré-fabricadas, elas chegam prontas aqui na obra. Então, os carpinteiros, eles praticamente só vão instalar, vão conectar uma parede na outra. Então, essa seção aqui toda é praticamente uma peça só. Ela tem esses espaçamentos aqui, que pode ser a cada 45 a cada 60 centímetros, que são essas peças verticais, e aí você tem essas peças horizontais aqui que vão conectar entre elas e manter elas um pouco mais resistentes, né? Manter essa estrutura um pouco mais firme, vamos dizer assim. Isso aqui o pessoal chama de studs, e isso aqui o pessoal chama de nogs. Em relação a um pouco mais aos trusses, né? Que são a parte das treliças aqui em cima. Novamente, é praticamente tudo pronto. O pessoal chega aqui e vai instalando uma treliça de cada vez e vai conectando entre elas. Como que eles levam isso lá para cima? Normalmente a gente aluga uma pequena grua, né, que vai levantar essas treliças. No geral, se fossem assim 5 caras poderiam levantar isso, mas com certeza é muito mais prático quando tem uma máquina, um equipamento para ajudar nisso. E aí normalmente essa máquina vai pegar todas essas treliças, vai colocar por cima das paredes e os carpinteiros vão distribuir elas ao redor da casa. Normalmente no projeto tem a numeração de cada uma dessas treliças, então basicamente eles só precisam ir colocando ela de acordo com a sequência. 1, 2, 3, 4, 5 e por assim vai. E quando a gente pede para o nosso fornecedor entregar todo esse material, normalmente eles já empilham todas as paredes e as treliças na ordem que é para ser montada. Do último para o primeiro. Então, o que está por cima do topo, né, na entrega, vai ser o primeiro a ser instalado. Assim você não precisa ficar ali tirando toda a estrutura para achar a primeira que vai ser montada. Acho que assim como qualquer outra obra, independente do Brasil ou aqui da Austrália, acho que a primeira coisa que o pessoal vai fazer é fazer a marcação de onde vão ficar as paredes aqui em cima desse radier. Então aqui, se vocês notarem, dá para perceber que tem algumas linhas vermelhas. O pessoal vem simplesmente com uma cordinha e é uma cordinha que tem um corante, puxam e aí faz essa marcação aqui nessa fundação. E a partir disso eles já sabem onde que vão ser posicionados todos os frames, ou seja, todas essa casa.
Eu não sei se vocês estão reparando aqui, mas estão percebendo que ela tem uma coloração meio azulada, assim, ela é meio azul? O que que é isso? Todas essas madeiras aqui, elas têm tratamento contra cupim. Então, basicamente, isso aqui é como se fosse um componente químico que ajuda aí no combate contra cupim, que eu acho que é uma das maiores preocupações que você tem em relação a casas de madeira. E aqui tem toda uma preocupação em relação a isso, e você precisa fazer inspeções aí anualmente. Eu vou comentar um pouco mais sobre isso mais para frente. Outra coisa que é bastante preocupante em relação a essas casas é quando acontece, por exemplo, uma ventania, que tem um tornado, muita gente se preocupa, meu, como essas casas simplesmente não voam, né? Elas não, não somem assim. O que que acontece? Cada região vai ter uma classificação de níveis de vento. E dependendo dessa classificação, você aumenta a quantidade de madeiras e travamentos ao redor dessa casa e também de uma barra chamada rods. Como que funciona isso? Basicamente, essa barra aqui, ela vai fazer a estrutura, ela vai ficar conectada, amarrada nessa estrutura de madeira e ela fica presa lá na laje, lá na fundação. Ou seja, a ideia é travar toda essa estrutura de madeira com a fundação da casa. E a isso, você vai ter aqui um espaçamento a cada 1,80 m, 1,20 m, dependendo do nível de vento dessa região. E além disso, você também tem alguns outros pontos de ancoragem que ficam aqui um pouco mais inferiores, mas ainda assim que fazem o travamento aqui dessa estrutura para evitar aí num momento de ventania que toda essa casa voe, né? Então, pessoal, a gente já comentou um pouquinho aqui da estrutura das paredes, correto? Do vento, dos dispositivos que a gente tem aqui em relação ao vento, e eu vou comentar um pouco também em relação à proteção térmica dessas casas. A primeira camada que a gente tem é como se fosse esse plástico aqui, o pessoal normalmente chama de Builder's Wrap, que é praticamente vai evitar que o calor se transfira demais para fora, né, que ele saia dessa casa. Então o ideal é manter o calor aqui dentro, né. E além disso, também uma barreira para qualquer vento e chuva de fora. Então, obviamente que você vai ter um revestimento na parte de fora, que eu vou mostrar para vocês, mas caso alguma coisa passe, por algum motivo, ainda assim você tem esse plástico aqui que vai impedir que entre no interior da casa. É cultural aqui, quando os carpinteiros estão instalando aqui as paredes, eles também instalam as portas externas. Então, nesse caso aqui, a gente tem essa porta, é uma porta que vai ter uma estrutura um pouco mais reforçada em relação às paredes internas e ela é também um pouco mais grossa aqui. Vocês estão vendo que ela vem nessa cor aqui meio estranha, mas aí as portas aqui costumam ser pintadas, né? Além das portas, é também comum a gente já fazer a instalação aqui das janelas, e da banheira. No Brasil, a gente não costuma instalar as janelas logo no início, assim, da estrutura, porque senão com certeza a gente vai danificar, mas faz parte aqui da cultura da construção australiana. Normalmente no início da obra, quando a gente já tem uma data para a estrutura de madeira, a gente já costuma pedir também todas as portas, janelas e a bathtub, que seria a banheira. Por que que a gente já pede? Como vocês podem ver aqui, a bathtub precisa ser instalada junto com essa estrutura aqui de madeira, que vai fazer todo o suporte. Embaixo tem até uma estrutura aí para ajudar a conter aí a carga dessa banheira. Então, tanto é que esse é o motivo que, por exemplo, quando você precisa fazer uma manutenção numa banheira dessa, porque tem alguma trinca ou algum arranhado, é praticamente impossível. Você teria que quebrar toda essa estrutura para você conseguir trocar, porque ela fica toda fixada ao redor aqui dessas partes de madeira. Só comentando um pouco sobre a questão de acessibilidade nessas casas, né? Aqui na Austrália também tem algumas normas em relação a isso e praticamente todas as casas precisam atingir esses critérios de acessibilidade. Alguns deles por exemplo, que toda casa ela não pode ter degraus, que o pessoal fala step free. O que que é isso?
Até nos banheiros você não poderia ter degraus. Então, o que que o pessoal faz na parte aqui, onde tenha o chuveiro? Eles deixam esse rebaixo na laje, como eu comentei com vocês, e aí depois, na hora que instalar os pisos, o porcelanato, enfim, praticamente isso aqui vai ficar no mesmo nível da parte de fora do banheiro. Então é por isso que aqui fica um pouco mais baixo. E além disso, se vocês repararem, aqui tem uma área que tem essas madeiras aqui um pouco mais reforçadas. Para que serve isso? Caso no futuro o morador dessa casa tenha alguma eh, dificuldade, ele tenha que instalar aqui aquelas barras de proteção. Sabe quando você vai em banheiro que é para pessoas com deficiência, que tem todas aquelas barras ao redor? Aqui eles já deixam previsto na estrutura, porque caso a pessoa adicionar, já tem um ponto aqui de maior reforço para isso. Eu tinha mostrado para vocês lá na parte da fundação aquele plástico azul que tinha ao redor da tubulação para evitar que os cupins subam por dentro da laje. E não é diferente na parte dos frames aqui. Então, antes dessa estrutura aqui ela ser instalada, o pessoal vai instalar aqui esse plástico azul e vai colocar o frame por cima disso. É só um plástico? Não, aqui tem alguns componentes químicos que aí impedem que esses cupins continuem avançando para atacar toda a madeira. Pulando agora um pouquinho para a parte do telhado aqui dessa casa, aqui existem pouquíssimas pessoas que trabalham fazendo a instalação daquele telhado que a gente costuma ver, né, com as telhas de concreto, com as telhas de cerâmica. Aqui a maioria, predominantemente, é tudo estrutura metálica, né? Então, um telhado metálico. Então, assim que todas as treliças já estão instaladas, a galera que trabalha com telhado vai vir instalando aqui toda essa parte metálica, esses metais azuis aqui, que é como se fossem os caibros, para fazer os telhados. E aí, depois disso, você tem essas mantas, né, que fazem a parte do isolamento térmico dessa casa. Além disso, eles também já fazem toda a instalação das calhas aqui, né, que são os gutters. Em relação aqui à parte de encanamento e de elétrica, o pessoal não costuma usar aqui PVC, normalmente costuma usar isso aqui é como se fosse o PEX no Brasil, o PAD. A gente costuma trabalhar com empreiteira, a gente paga um valor cheio para ele e ele fornece o material para a gente já também. Isso estimula ele a desperdiçar menos material e aí ele consegue reutilizar o que sobra para outras obras. Pessoal, nessa casa aqui a gente já praticamente já deu um grande avanço. Aqui é uma casa que fica 5 minutos daquela primeira que a gente viu.
Aqui vocês podem ver que tem já todo o drywall feito, né? A gente chama do plaster, no caso aqui. Antes da gente passar toda essa estrutura aqui, a gente tem que fazer a parte de elétrica e hidráulica da casa antes. Então dá para reparar aqui que os cabos já foram passados e a parte de hidráulica também já foi feita. E também no teto a gente não pode deixar de esquecer da parte de infraestrutura, tanto do ar-condicionado quanto dos exaustores. E nesse caso aqui, o duto para exaustão do cooktop, né? Então ali do fogão, para levar toda a gordura para fora. E além disso, do ar-condicionado. No caso aqui dessa casa, é o ar-condicionado central, então precisa passar toda a parte de dutos. É legal a gente dar uma olhada aqui também, essa parte aqui é a bancada da cozinha, onde vai ficar a ilha da cozinha. Então a gente tem os tubos de água fria, água quente e também os pontos de energia, já que aqui vai ficar a máquina de lavar louça e onde seria o ponto para o micro-ondas. A gente também pode ver aqui o ponto de esgoto. Provavelmente aqui deve ter acontecido algum erro, porque dá para ver que eles fizeram uma adaptação aqui, puxaram esse, esse joelho para cá. Então quer dizer que na Austrália também tem problema de projeto e de execução, minha gente. Pessoal, da parte de drywall não tem muito segredo, praticamente são duas placas que eles estão instalando aqui na horizontal, aí eles fazem a conexão e fazem aqui esse acabamento como se fosse com uma massa corrida, né? É, Aqui nesse canto a gente pode perceber, eles já fizeram praticamente a estrutura, né, do guarda-roupa e depois aqui só praticamente vão ser instaladas as portas e é isso. No geral, todos os armários aqui são dessa forma. Não é que nem a gente compra um armário na Casas Bahia e coloca ali. Normalmente aqui é tudo mais embutido, vamos dizer assim, né? Nesse caso aqui, a gente também já fez a parte de impermeabilização, a waterproofing desse banheiro. Então, tanto a parte aqui do chuveiro quanto a parte que vai ter os pisos, né, os azulejos, no caso, precisam ser impermeabilizados. E aí todas as quinas, as frestas desse cômodo aqui. Que a gente está naquela mesma banheira que a gente tinha visto antes. Eles também fazem aqui a impermeabilização ao redor de onde vai ser instalados os azulejos, ao redor aqui dos pontos de água. É, Outra coisa que é legal repararem, a gente não faz contrapiso nessas casas. Então, o concreto, a laje aqui, né, normalmente ela já é feita no nível de acabamento, ou seja, a única coisa que o pessoal vai precisar fazer aqui é colocar a própria argamassa para a instalação dos pisos e no caso dos quartos, normalmente a gente instala a carpete. Mas o carpete ele não é muito afetado pelo nível, né? Então, se tiver um pouquinho fora, não é uma coisa muito problemática, a não ser que seja vinílico ou às vezes o laminado. Normalmente, nesse estágio aqui, a gente também já faz a instalação da porta da garagem e começa a parte de revestimento externo. Assim, a gente consegue fazer todo o fechamento da casa e continuar com os acabamentos dentro. Assim, a gente evita furto também, pessoas entrando sem ter autorização, enfim. E aí, amor, você teria uma casinha dessa, não? Mas cabe 4 filhas? Essa? Oh. Bom, pessoal, chegamos aqui na parte de acabamentos. Só queria reforçar um assunto para vocês. A gente constrói aqui casas para investidores. Ou seja, a ideia dessas casas é ter o maior retorno possível com a menor quantidade de dinheiro. Ou seja, os acabamentos da casa normalmente são mais simples. É tudo num nível mais básico para que quem está colocando dinheiro aqui nessas casas consiga ter um retorno maior dos aluguéis. Eu acho que agora vocês já estavam ansiosos para ver como seria essa construção aqui já pronta, né? Essa casa aqui, praticamente a única coisa que está faltando é a gente instalar os eletrodomésticos e fazer a parte de jardinagem, mas no geral toda a parte interna tá, eu diria, 99% pronta, tá? Mostrando um pouco para vocês, nos quartos normalmente a gente instala carpetes, a não ser que o cliente queira fazer aí um upgrade para alguma coisa diferente, como piso vinílico ou o próprio piso cerâmico, né?
Normalmente são todas pintadas de branco internamente, aí obviamente se a pessoa quiser depois ela pinta na cor desejada. Dutos do ar-condicionado, então nesse caso aqui é uma casa com ar-condicionado central, todos os quartos, a sala possui pontos de ar. A gente também entrega com ventilador. Essas coisas que eu estou mostrando aqui para você, no geral, são padrões australianos, tá? A maioria das casas vão ter esses itens que eu estou mostrando para vocês. Padrão australiano e também em Queensland, que é o estado que a gente está aqui. É legal a gente notar que a gente precisa entregar todas as casas com os detectores de fumaça, que é um item obrigatório. Nesse caso aqui, esse é, o, é a suite master, né? Então é o quarto principal da casa aqui do casal. O quarto em si, ele é relativamente pequeno, mas a gente também precisa lembrar que a gente tem um closet aqui. O pessoal chama de walk-in robe, porque a gente consegue entrar nele, né? Mostrando aqui o banheiro, a gente já passou por esse banheiro algumas vezes, depois eu vou mostrar o outro com a banheira também. Mas no geral aqui, nada muito luxuoso, a bancada de pedra também, torneira, o espelho aqui é bem simples, é basicamente só um espelho de 1,20 m por 1,20 m. Bom, aqui o banheiro, a parte do chuveiro é pequena, né? Só um espaço de 90 por 90. Tá faltando aqui alguns acabamentos ainda para a gente instalar, mas são apenas alguns detalhes. O chuveiro aqui com essa barra para segurar também, mas tudo bem simples, mas é o suficiente para quem tá começando um novo lar. Aqui a parte da lavanderia, nada muito extravagante, apenas aqui essa pia. Também tem aqui o espaço interno para guardar os produtos de limpeza. E aqui vem o azulejo só ao redor da pia mesmo, que o pessoal chama de splashback. E aqui é onde a pessoa pode colocar a máquina de lavar dela. E aí toda a parte de água a saída, né? O desperdício aí de água e esgoto, você conecta ali, entra ali, e aí vai descer tudo pelo mesmo tubo de esgoto dessa pia. No caso dessa planta aqui, a gente também tem um espaço para guardar aqui algumas tranqueiras de limpeza, caso eu também tenha parte de toalha, roupas de cama, então aqui eles chamam de linen room. É uma coisa bem simples, são aqui só 3 prateleiras e um espaço aqui para guardar vassoura e coisas que são mais compridas. Essa planta aqui, no caso, tem 4 quartos. O primeiro, que é o principal do casal, a gente já mostrou para vocês. Os outros 3 quartos são praticamente a mesma coisa, não tem nenhuma diferença. Então, o armário aqui, é, para você pendurar os cabides e uma prateleira lá em cima. Detalhe importante que incomoda muito a Stephanie e eu também. Normalmente não tem gaveta. Mas enfim, a pessoa depois pode customizar um pouco mais se ela quiser. E aqui só mostrando um detalhe das janelas, normalmente é bem padrão aqui da Austrália, as janelas a construtora já entregar com a cortina, então aqui as roller blinds, e também além disso, a gente também entrega o que o pessoal chama de security screens, que é como se fosse uma tela aqui para proteger de assalto, mas a gente sabe que isso aqui não funcionaria para nada. Na prática serve mais para evitar de mosquito e inseto entrar dentro da casa quando a janela estiver aberta. E um ponto positivo para o Brasil, com certeza, é essa parte de persianas e cortinas. Para mim, no Brasil é muito melhor. Normalmente, ou a gente tem aquela cortina que vai passar da janela e vai fechar tudo, ou senão a gente tem essas janelas mais modernas que tem aquela persiana integrada, que ela vem junto com a própria janela. Nesse caso não, ela é instalada à parte, e aí o problema é que sempre acaba ficando aqui esses vãos e acaba entrando luz de qualquer forma. A gente tem no nosso apartamento lá e é péssimo, mas enfim. A parte que eu acho que todo mundo gosta, cozinha, que é uma das principais partes de uma casa junto com a fachada, é o que mais chama atenção, né, quando você entra em qualquer casa. A cozinha que a gente costuma entregar com os eletrodomésticos.
Nesse caso aqui a gente só não instalou ainda, porque é uma das coisas que a gente deixa por último, até para evitar de ter furto. Sim, aqui também tem furto em relação a isso. Então, quando um pouco antes da data definida para entregar para o cliente, a gente vem e instala. Então, o que que a gente vai instalar? O exaustor, que ficaria aqui embutido, o cooktop, né, o fogão, e o forno também. E além disso, a gente também costuma entregar com a máquina de lavar louça, a dishwasher, que aí ela vai ficar aqui. A única coisa que o cliente teria que se responsabilizar por comprar aqui na cozinha seria o micro-ondas e a geladeira, que aí fica a critério dele. Ó, vou perguntar agora um assunto polêmico para vocês. O que que vocês acham disso? Aqui na Austrália é bem normal, às vezes, a privada ficar num cômodo à parte. Qual que é a ideia deles? Se tem uma pessoa usando aqui o chuveiro e outra quer usar a privada, a que quer usar a privada vai lá, faz suas necessidades e não atrapalha a outra. Eu sei lá, às vezes eu acho meio esquisito, porque se você tá usando aquela privada e você quer lavar a mão, você também precisa entrar nesse banheiro. Então, o que algumas construtoras fazem é colocar também uma pia lá dentro, mas no geral, normalmente aquele espaço é só para a parte da privada. E aí, lembram aquele banheiro que a gente viu todo impermeabilizado? Pronto, aqui tá feito. Então, como eu mostrei os azulejos aqui na parte de cima, é, aqui os azulejos também na parte de baixo. E aí o que eu comentei com vocês, caso tenha alguma manutenção nessa banheira aqui, é praticamente impossível fazer isso sem ter que quebrar toda essa estrutura ao redor. Então é bem trabalhoso. Aí, pessoal, só mostrando em relação aqui a alguns acabamentos mais genéricos que a gente tem. Aqui a parte do rodapé, normalmente é um rodapé de madeira, que o pessoal vai instalando. Aqui a guarnição das portas também, praticamente o mesmo material do rodapé, que seria o pinheiro, tudo ao redor. Os batentes também, mesmo material. E não tem muito segredo. Diferente do Brasil, em construtoras grandes, onde você costuma comprar já a porta toda pronta, aqui eles costumam montar na obra. A única coisa que vem pronta são os batentes, que eles já vêm praticamente pré-instalados, mas todo o resto, é, aqui as dobradiças, elas são instaladas na obra. Aqui na Austrália tem muitos carpinteiros, então acho que parte da cultura deles, já que tem tanta disponibilidade nesse sentido, é de montar as coisas na obra. Eu não entendi muito bem ainda, para mim faria muito mais sentido essa porta vir totalmente pronta, mas faz parte aqui da Austrália. E apenas uma curiosidade que a gente não sabia antes de chegar na Austrália. Aqui todas as casas têm interruptores para tomada. Ou seja, dessa forma aqui a tomada está ativada, está ligada, mas se você apertar aqui, ela está desligada. Acho que talvez para evitar de ter acidente com criança, não sei exatamente. A gente até já se acostumou, acho bem prático. Aí, pessoal, aqui no caso a gente pode ver os blocos, né? Esses blocos aqui, eles não têm nenhuma função estrutural, eles são apenas para vedação. Da mesma forma no Brasil que a gente tem os pilares de concreto armado, que a gente tem as vigas e os blocos de cerâmica que são apenas para vedação, a mesma coisa aqui, é apenas para você fazer o fechamento da casa. Toda a estrutura está sendo suportada pelas paredes de madeira que a gente viu, tá? E além disso, eles também fazem bastante uso de alguns materiais de fibrocimento, né? E também alguns materiais de madeira. Então aqui, por exemplo, por cima dessa porta, ao invés de ter os blocos, foi instalado essas placas de fibrocimento. Aí eles vão fazendo todos os acabamentos ao redor ali no encontro dos blocos, junto com
com o teto. Aqui em relação àquele detalhe que a gente tinha conversado, dá para ver aqui aquele plástico azul, que ele tá por cima aqui da primeira fiada de bloco, e aí depois continua. Se vocês repararem aqui, ó, nesse trecho aqui que não tem nenhuma argamassa, ele é feito para respiração. Ou seja, lembra que eu comentei que tinha aquele plástico no fundo atrás da parede de madeira? Ou seja, caso qualquer água, umidade entre aqui, a ideia é que isso vai escorrer por aquele plástico e aí toda a ventilação, umidade possa sair através desses vãos aqui, que o pessoal chama de weep holes. Aqui nesse caso, aqueles mesmos blocos que a gente viu lá atrás, eles foram assentados aqui, foram colocados aqui, só que nesse caso foi feito aqui o reboco ao redor dele, né? E aí, além disso, também foram colocadas essas placas de fibrocimento aqui, que são como se fossem algo imitando uma madeira, mas na verdade elas são feitas de cimento. É uma coisa bem comum aqui na Austrália. No geral, apesar de ter bastante disponibilidade aqui de madeira, e de revestimento desses tipos, as pessoas ainda têm um apego maior aos blocos. Por quê? Traz a sensação que é uma casa mais sólida, que é uma coisa que vai durar mais tempo. Então, normalmente, a gente tenta trabalhar com um pouco desses revestimentos de cimento, mas também mantendo os blocos. Se vocês repararem, as fachadas laterais dessa casa aqui são feitas totalmente de bloco, e não tem qualquer tipo de revestimento além disso. Galera, com certeza teria mais coisas que a gente poderia mostrar para vocês, mas leva mais tempo, tem coisas que são um pouco mais técnicas, mais chatas, eu acho que não vale a pena trazer nesse vídeo. Se você tem curiosidade para saber de alguma coisa específica, deixa aqui nos comentários para que a gente tenta montar mais vídeo para vocês. Tô contente de ter mostrado isso e espero que vocês tenham gostado. Obrigado e até a próxima. Valeu!